Bom dia, galera, tudo bem? Nós vamos terminar finalmente, né, as secreções do trato gastrointestinal hoje, falando sobre a bile, a sua composição, a sua regulação e a sua função principal, claro, com um enfoque ao processo digestório, tá? Então, primeiramente, a bile é uma solução que é resultado de um processo que se dá no fígado, tá? Então, quem produz a bile são as células hepáticas, os hepatócitos, tá? Inclusive, é bem importante a gente dar uma olhada na histologia hepática, porque ela tem uma organização celular, vascular, bem importante, onde se mistura uma série de fluxos em diferentes direções. Então, para entender, para visualizar melhor esse processo, tanto da produção de bile quanto da participação hepática mesmo, é bem interessante a gente entender a estrutura histológica, tá? Do fígado, que eu não vou explorar aqui, nem tenho ferramenta histológica para isso, mas que eu aconselho procurar no livro, ver imagens, que isso auxilia a fixação do conhecimento, auxilia a maior compreensão da organização de um órgão e melhora o entendimento da sua função. Então, o fígado, local de produção de bile, tá? Então, quem produz os elementos da bile são os hepatócitos. Existem pontos de contato entre os hepatócitos que formam canalículos, então são espaços, né, que se formam em locais de contato dos hepatócitos. E os elementos que são produzidos na bile são jogados nesses canalículos que vão drenar para os ductos biliares, que depois vão desembocar, tá, num ducto hepático comum que se abre no duodeno. Esse ducto hepático comum é o mesmo pelo qual também será drenado o suco pancreático. Então, frequentemente, tanto o suco pancreático quanto a bile irão afunilar para o mesmo ducto que se abre na luz do duodeno. E ali existe um espessamento muscular, que é o esfíncter de Oddi, que regula a passagem tanto da bile quanto do suco pancreático para dentro do duodeno, tá? Então, bile produzida pelos hepatócitos, drenada nos canalículos, depois ductos biliares e assim até ser liberada no duodeno. A bile, ela pode ser produzida e percorrer esses diferentes ductos sendo diretamente liberada, mas ela é frequentemente depositada na vesícula biliar, tá? Que eu não coloquei aqui, então vou colocar aqui do lado. A vesícula biliar. Qual é o papel da vesícula biliar? A vesícula biliar não sintetiza a bile, nem modifica significativamente os seus componentes. O máximo que pode acontecer ali é uma reabsorção de água e uma concentração da bile. Então, qual é o papel da vesícula biliar, que anatomicamente fica abaixo do fígado? Ela é um depósito de bile. Então, uma espécie de reservatório. O fígado vai fazendo a bile e se ela não é necessária para processos digestórios naquele momento, ela vai sendo drenada para dentro da vesícula biliar, ficando ali armazenada. E a vesícula, então, por contrações da sua parede muscular lisa, ela vai auxiliar na expulsão dessa bile já pronta para a luz do ducto hepático comum e para dentro do duodeno, portanto, durante o processo de digestão, tá? O que é a bile em termos gerais, digamos assim, de composição? Então, a bile, ela é uma mistura aquosa, então ela tem água, que eu desenhei aqui só o símbolo da água, uma série de íons, então na bile tem bastante cálcio, tem potássio, tem sódio, etc, tá? E ela tem uma característica similar ao suco pancreático, ela tem bastante bicarbonato. Essa adição de bicarbonato normalmente é feita enquanto a bile passa nos ductos biliares, por células epiteliais da parede dos ductos, elas adicionam bastante bicarbonato, e isso é bom porque também uma das funções da bile é ser tamponante para aquele conteúdo ácido que está desembocando do estômago. Lembrem que eu venho o conteúdo do estômago para dentro do duodeno, e aí ao mesmo tempo eu jogo ali suco pancreático e bile, então função de ambos, ter bicarbonato para dar uma regularizada no pH
e aí criar um microambiente ideal para o processo digestório e ação enzimática que vai acontecer naquele microambiente ali. O que mais existe na bile, além de água, de íons, dessa presença significativa de bicarbonato, são os sais biliares. Os sais biliares representam um dos principais componentes, né, em termos de quantidade, fora a água e os íons, né, de componentes orgânicos. Então, os sais biliares, eles são importantíssimos para a bile. Esses sais biliares são importantes para a ação da bile no processo digestivo. Tá? Que nós vamos tentar dar enfoque para eles nesse momento inicial, porque graças à presença deles existe o processo digestório participativo da bile e nós vamos tentar entender melhor isso. Mas também nós temos ali fosfolipídios, eu destaquei o principal fosfolipídio, que é a fosfatidilcolina, é o principal tipo de fosfolipídio que existe ali na bile, é bem importante para solubilizar os elementos da bile. Nós temos o colesterol na sua forma bioquímica característica. A bile é, por isso, uma rota de excreção de colesterol do nosso corpo. Então, endogenamente, uma parte do nosso colesterol é direcionada ao fígado, captada pelos hepatócitos e misturada à bile. Quando essa bile for derramada no duodeno, uma parte desse colesterol não volta mais para o nosso sistema, sendo eliminado nas fezes. Então, a gente diz que, além de participar da atividade de digestão em si, a bile também é rota de excreção para alguns produtos, por exemplo, o colesterol. Ela também é rota de excreção de produtos tóxicos, ou seja, restos do metabolismo que precisam ser eliminados do nosso corpo, tais como os pigmentos biliares, sendo o principal deles a bilirrubina, tá? Esses pigmentos biliares, eles derivam principalmente da metabolização do grupo M. Então, vamos relembrar um pouquinho de células vermelhas das hemácias. Então, lá nas hemácias, nós temos uma proteína chamada hemoglobina, uma proteína importante no transporte, né, do oxigênio, principalmente. Essa proteína, ela tem um grupamento prostético, ou seja, tem uma estrutura, né, na sua composição, que tem lá um anel, que a gente chama de grupo M, que no centro desse grupamento M eu tenho ferro, tá? Que é o elemento necessário para ligar oxigênio para ela poder transportar. Acontece que vocês sabem que as hemácias a cada 120 dias, em média, elas são destruídas e renovadas, e esse grupamento M, ele precisa ser desmanchado. Quando esse grupamento M é processado, isso acontece no baço e acontece no fígado, geram-se compostos, tá? E esses compostos, eles vão dar origem a diferentes produtos, entre eles a bilirrubina, tá? Esses produtos, eles têm coloração, eles normalmente são transportados por proteínas plasmáticas, como é o caso da albumina, e eles são tóxicos se eles ficarem em grande quantidade. Por quê? Porque eles são altamente permeáveis a membranas biológicas. E aí eles podem penetrar em diferentes tipos celulares e causar efeitos deletérios nas células. Esse processamento que gera a bilirrubina, a partir, né, da degradação bioquímica desse grupo M, ele é meio imaturo no recém-nascido, porque as enzimas que fazem essas etapas bioquímicas levam um tempo, digamos assim, para elas atingirem o seu nível ótimo de atividade no recém-nascido. E aí é muito comum nesses indivíduos recém-nascidos, né, você ter um acúmulo desses pigmentos plasmáticos, e aí eles infiltram e geram a cor amarelada, né, que a gente chama de icterícia, ou popularmente conhecido como amarelão. Então, nessa situação, na situação de acúmulo muito grande desses pigmentos que eu não consigo eliminar, ele gera essa situação de amarelamento da córnea ou da pele, chamado de icterícia, e é um indicativo de problemas com eliminação desses pigmentos do corpo.
No neonato, isso normalmente é momentâneo, né, e vai poder ser corrigido, mas caso não for, isso pode ser grave, porque esses pigmentos podem adentrar as células, por exemplo, aos neurônios e causar lesões neuronais que, dependendo da situação, são irreparáveis. Então, é bem importante a bile também como rota de excreção, porque grande parte desses pigmentos biliares, eles vão ser direcionados à bile, e vão ser depois eliminados lá no intestino e grande parte vai aparecer nas fezes. Parte da coloração das fezes e parte do odor das fezes é processamento desses pigmentos que se misturam lá no intestino grosso. Então, quando uma parte desses pigmentos chega ao intestino grosso, misturado com tudo que tem ali, as bactérias presentes ali processam e geram outros compostos, tá? Como estercobilina, urobilinogênio e outros processamentos a partir dessa bilirrubina. E aí isso gera coloração, isso gera também o odor. Alguns desses pigmentos, eles retornam para nós, depois de ter liberado no intestino, são de novo reabsorvidos e retornam. E uma parte deles pode ir para o rim e pode ser eliminado também via urina, tá? Então, esses pigmentos, eles são na maior parte eliminados pela bile, mas eles podem também ser reabsorvidos depois da liberação intestinal e serem processados lá no sistema renal e serem liberados também na urina. Então, basicamente, eu tenho na bile água, íons, destacando uma riqueza em bicarbonato, produtos principais, os sais biliares, principais no sentido, tá, do processo de digestão em si, fosfolipídios, em especial a fosfatidilcolina, que permite a solubilização de todos esses produtos, rota de excreção para colesterol, rota de excreção para restos do metabolismo, principalmente para alguns pigmentos, em especial a bilirrubina, um produto derivado do metabolismo do grupo M da proteína chamada hemoglobina. Bom, conhecendo um pouco disso, nós vamos falar do papel principal da bile para o processo que se refere à digestão. Então, a bile faz um processo que nós denominamos de emulsificação de gorduras. Esse é o papel da bile, tá? Então, fazer emulsificação de gorduras. O que é essa ação? Então, quando eu digo que a bile participa do processo digestório, em qual nutriente ela atua primariamente? Nos lipídios, nas gorduras. A bile, reparem que nessa composição não existe nenhuma enzima na bile. Não existe nenhuma proteína com atividade enzimática. Então, a bile não faz digestão, naquele sentido da quebra bioquímica das ligações. Bile não faz digestão de gordura. A bile não tem enzimas digestivas, portanto, não cliva lipídios. Não existe isso. Então, por que a bile é importante? Porque ela faz esse processo, emulsificação de gorduras. E quando ela faz isso, ela cria, tá, o ambiente ideal para que as gorduras sejam digeridas. Mas quem vai digerir, então? Quem vai fazer a quebra enzimática? Quem vai fazer a principal quebra enzimática são as enzimas do suco pancreático, as lipases. Então, quem quebra os lipídios, as gorduras, enzimaticamente para que se transformem em unidades menores, os monômeros, são as enzimas do suco pancreático, as lipases principalmente. Qual é o papel, então, da bile? Criar um microambiente para que essas lipases possam atuar. Esse microambiente que se cria, né, ele propicia a ação ideal das lipases. E esse fenômeno se chama emulsificação de gorduras. E é isso que nós vamos falar um pouquinho mais do que é esse fenômeno. Vamos, então, trabalhar principalmente com sais biliares, porque eles são importantes nesse processo. E a emulsificação de gordura tem 3 tarefas. Então, vamos lá, 3 tarefas. Primeiro, quando eu adiciono a bile na gordura, a gordura que está vindo da nossa refeição, ela tende a se agregar pelas suas características bioquímicas. Por quê? Porque o ambiente da luz intestinal, né, ele tem muita água.
Então, as gorduras, vocês sabem, não gostam da água, né? Por suas características hidrofóbicas. Então, as gorduras tendem a se agrupar e criar um grande agrupamento, digamos assim, de gordura. E esse agrupamento, ele dificulta a ação das enzimas, porque elas não conseguem acessar todas as gorduras, porque existe uma grande, digamos assim, uma grande área de gordura unida, tá? Então, a primeira coisa que a bile faz, ela separa esse amontoado de gordura em pequenas vesículas, que nós chamamos de micelas, tá? Então, a bile promove, digamos assim, o espalhamento da gordura, solubilizando essa gordura, formando pequenas micelas na superfície aquosa, de tal maneira que as enzimas consigam acessar os lipídios em toda a sua área. Além disso, ao formar as micelas e facilitar a solubilização da gordura em meio aquoso, a segunda ação importante da bile é que ela criou o microambiente ideal para a ação da lipase. Então, ao solubilizar a gordura, ela vai criar a condição ideal para que a lipase, que também foi liberada junto ali no mesmo momento com o suco pancreático, possa estar atuando, né, num ambiente propício para a ação enzimática. Finalmente, a terceira ação é que a bile consegue, ao solubilizar, ao criar o microambiente ideal para a ação enzimática, após a quebra, esses produtos que estão ainda na forma de micelas têm mais fácil acesso ao contato com a mucosa intestinal. Então, ela permite a absorção, ela favorece o contato e favorece a absorção de lipídios para nosso sistema. Então, 3 ações importantes. Então, tudo isso é bile e eu agora vou entrar particularmente nessa ação de emulsificação, falando um pouquinho em maior detalhe dos sais biliares, que são os elementos que propiciam a emulsificação das gorduras, certo? Até daqui a